Uma instituição assim que tem uma história linda no futebol brasileiro, né? Assim, eu acho que grandes momentos que o futebol brasileiro teve foram quando o Botafogo estava no auge e contribuiu muito para o futebol brasileiro, né? E quando a gente vê assim, a história dessa pessoa, quer dizer, à frente do Botafogo e o período que ele passou, esse longo período que ele está à frente de várias administrações do Botafogo, e a gente vem vendo como é que é o comportamento desportivo, o resultado desportivo que o Botafogo tem tendo ao longo desse período, e também os resultados administrativos, econômicos, financeiros que ele vem tendo, e o tamanho que o Botafogo hoje tem, e a importância que o Botafogo está começando a ter no futebol brasileiro. Cara, isso aí para mim só é um indicador que, se eles discordam do que a gente está fazendo, é uma indicação muito forte de que provavelmente a gente está no caminho certo. Caralho, o maluco é brabo. Porra! A respeito que a gente já viu que praticamente está com o patrocínio master, né? Tinha perdido, né, há pouco tempo o patrocínio do ano passado, e parece que está chegando um novo patrocínio, né? O que é importante exatamente nesse momento onde muitas empresas, na verdade, em função de tudo que está acontecendo, terminaram também saindo um pouco do cenário, né? Pois a gente teve um encerramento, aliás, vai ter um encerramento, né, no dia 30 desse mês, do nosso patrocinador master, mas nós estamos trabalhando aqui com... E engraçado que quando eu entro nas mídias, né, e vejo aí as propostas, existem algumas propostas sobre a mesa do Flamengo, né? Mas é engraçado que sempre falam de uma só, né? E eu digo para vocês, ela não é nem a mais provável. Mas a gente deve estar batendo martelo em relação a isso nos próximos 3 dias e encaminhando isso para aprovação no Conselho do Flamengo, desse futuro patrocinador master, porque a gente quer que ele já esteja estampado na camisa do Flamengo a partir do próximo dia 1º de julho. Mas eu acho que a torcida vai ter uma grande surpresa, viu? Aliás, porque, volto a dizer, o Flamengo não se pronuncia em relação ao seu patrocinador master, mas eu acho que ela vai ter uma grande surpresa quando ela descobrir quem é. O fato de nós estarmos testando continuamente os jogadores, identificando aqueles que estão contaminados e separando, a atividade do futebol está prestando um serviço à sociedade. Eu não estou querendo entrar numa discussão política se o Estado deveria estar fazendo isso para todo mundo ou não. O que eu estou dizendo é o esporte, o futebol, a Federação do Estado do Rio de Janeiro está dando um exemplo que, na minha maneira de ver, é um exemplo a ser seguido por outras atividades. É isso. O que eu gostaria, e o que eu estou meio que concordando, a gente pode concordar em discordar, né? Ao invés de vocês dizerem, olha, eu acho que vocês não devem voltar, porque, na realidade, as outras atividades estão com problema e o Brasil tem problemas, eu disse assim, não, vamos mostrar que algumas atividades podem voltar sim, desde que elas cumpram protocolos e que são protocolos seguros. Vamos lá. Boa tarde, Flávio. Bom, vamos lá, por parte. Bom, primeiro, o que você está falando, você discorda de quase tudo. Na verdade, Flávio, eu acompanho você sempre e tal, em relação ao Flamengo, você sempre discorda de quase tudo. Então, ele não tem muita novidade em relação ao que você está falando, mas tudo bem. Presidente Noriega, a minha pergunta é a seguinte. O senhor há pouco respondeu para o Casagrande falando que o Flamengo queria liderar pelo exemplo. Que exemplo o senhor acha que o Flamengo deu há algumas semanas, na minha visão, de forma intempestiva, decidir treinar contrariando as orientações daquele momento das autoridades no estado do Rio de Janeiro? Morre! Diabo! O Flamengo não entrou meio que metendo o pé na porta ali, ou foi uma atitude do Flamengo de se posicionar de forma contrária àquelas orientações? Porque existem milhões de brasileiros que também não estão saindo de casa, estão sendo solidários a essa questão de vários que estão morrendo, sendo internados. Você acha que foi um bom exemplo de liderança do Flamengo naquele momento, treinar quando era proibido pelas autoridades? Dizer para você o seguinte, treinar quando era proibido treinar. Você está enganado, não era proibido treinar. E a gente tem conforto suficiente para dizer para você o seguinte, legalmente não era nem um pouco proibido treinar.
Você falou a palavra proibido. E você orientação também. Ok. Se você está falando em orientação, vamos conversar sobre isso. Em termos de orientações, eu quero dizer o seguinte, nós, para podermos preparar esse protocolo, nós colocamos 34 médicos, entendeu? Discutindo esse protocolo durante 2 semanas. Fizemos pesquisas com tudo que estava sendo feito pelo mundo e chegamos à conclusão de 34 médicos de estabelecer um protocolo em cima daquela solução para a forma que a gente deveria trabalhar para orientar todos os trabalhos de desinfecção das nossas instalações, da volta dos nossos jogadores, dos treinos deles, tudo isso, extremamente detalhado. Aliás, eu convido vocês a estudarem isso e colocarem e mostrarem, quer dizer, esse nível de detalhe. Eu acho que isso a população vai gostar de saber. O nível de cuidado que está sendo tomado para que essa volta possa ocorrer. Muito bem. Então, essa foi a orientação que ocorreu. Foi feita uma apresentação para um grupo de 8 a 9 pessoas que têm, vamos dizer assim, assessorado o prefeito. E o que veio dessa discussão é o seguinte, a conversa que o prefeito teve comigo, ele falou o seguinte, e comigo, sim, e aí eu vou repetir as palavras dele para mim, para mim não, para mim e para os demais presidentes que estavam lá, né? Ele comentou que os casos já vinham diminuindo. A percepção do prefeito era a seguinte, né? A preocupação dele é óbvio que é com a pandemia. Aliás, eu fiquei falando francamente para vocês aqui, até é bom, importante falar isso para a população, eu fiquei muito bem impressionado com ele, com o nível de conhecimento que ele tinha das coisas como um todo. É mesmo, é? UTIs que você tinha no estado, ele falou para mim, eu guardei os números, ele falou assim, aqui no Rio de Janeiro nós temos 902 UTIs, eu estou com tantas UTIs sendo ocupadas, estão chegando meus respiradores que eu tinha comprado em outubro, mas que eu não tinha conseguido trazer, botei no avião, trouxe, são 808 respiradores, eu guardei os números todos. Nós vamos conseguir colocar 40 UTIs, e como isso é um problema de saúde pública, estou repetindo as palavras dele, né? Quer dizer, o que a gente precisa é dar atendimento à população. A gente precisa que as pessoas não morram sem ter atendimento, porque existe uma disseminação muito rápida dessa doença, a gente tem que controlar para poder garantir que as pessoas vão ter atendimento. Mas eu imagino, aí sou eu que estou imaginando, que ninguém está esperando que você vai ter uma vacina para isso, ou que você tenha uma cura para isso, porque isso está previsto aí, pelo que a gente lê, daqui a 1 ano, né? Ninguém vai pensar em manter uma quarentena por mais 1 ano, né? Então, assim, o problema era como você garantir que as pessoas, mesmo que viessem a ser contaminadas, elas iam ter um bom tratamento. Esse eu acho que era um ponto que era uma grande preocupação na cabeça dele. E diferente do que a gente estava falando de platô e tudo isso aqui, a percepção dele é que começava a cair só 3 semanas atrás. Começava a cair os casos de contaminação. Se eu te conheço, você falou. Bom, mas olha aqui. O presidente do Flamengo pediu um direito de resposta sobre uma declaração que aconteceu aqui Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo. No programa Fox Sports Rádio, dia 14 de janeiro desse ano. Então vamos ver agora o direito de resposta do Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Vamos ver. Nos foi solicitado pelo presidente do Flamengo, senhor Luiz Rodolfo Landim, direito de resposta sobre os comentários do Flavinho, ou Flávio Gomes, como preferem chamar, no programa Fox Sports Rádio, exibido no dia 14 de janeiro de 2020. E a Fox resolve por conceder tal direito. Deste modo, seguem as considerações do senhor Landim. Vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. O senhor Landim afirma que as alegações do senhor Flávio Gomes não correspondem à realidade, ao dizer que o senhor Luiz Rodolfo Landim teria por hábito protelar o pagamento de indenizações.
Afirma que quando era gerente de exploração e produção na Petrobras, ocorreu um vazamento de óleo na Baía de Guanabara nos anos 2000. E o senhor Landim foi chamado pelo presidente da Petrobras para gerenciar uma espécie de comitê de crise ambiental instalado na época, e que não teve nenhuma responsabilidade pelo vazamento, bem como não tinha nenhum poder de definir sozinho os valores de indenizações a serem pagas aos pescadores atingidos. E que mesmo assim, durante os 45 dias em que coordenou o comitê de crise, a Petrobras pagou religiosamente os profissionais atingidos um valor mensal para suprir os problemas imediatos. Da mesma forma, e com relação ao incêndio ocorrido no Ninho do Urubu, o atual presidente do Clube de Regatas do Flamengo certifica que esse assunto está sendo tratado como prioridade, já tendo sido feitos 20 acordos com 20 famílias, restando apenas 6 famílias serem indenizadas, que ainda estão em negociação com o clube. Desta forma, em sua nota, o senhor Landim aduz que, como se verifica, não há qualquer semelhança